Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Voltei, graças e paz. Hoje o nosso tema está baseado numa série que nós estamos desenvolvendo como pregações. A série tem o tema Na Presença de Deus. E a pregação de hoje, a mensagem da palavra oportuna de hoje, tem como tema Não me expulses da tua presença. E o nosso texto bíblico, acompanhe aí conosco. Salmos 51, versículos 10 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Então, como eu estava falando, nós estamos embarcando numa jornada rumo à presença de Deus, uma série de pregações, de ministrações, e nossa palavra oportuna está também embarcando nesse rumo à presença de Deus. Que você também entre na presença de Deus esse tempo, Estamos aí no jejum de 21 dias, tem muitas questões que estão acontecendo na igreja, como igreja. Então essa é uma jornada de uma vida inteira para cada um de nós, é uma jornada que nos prepara para a presença de Deus, para estar junto com Ele. E nós, então, devemos, nesse tempo, ficar famintos, desesperados por mais de Deus, é importante. E nessa jornada Ele nos guiará, vai nos direcionar através da Sua palavra, que é o mapa para que nós possamos chegar na presença de Deus. Também pelo poder do Espírito Santo e também alguns exemplos de homens, mulheres que na história tiveram vida na presença de Deus, Então, vamos encontrar obstáculos nesse caminho rumo à presença de Deus? Com toda certeza. Há muitos obstáculos, O diabo, ele coloca obstáculos. Então, por isso que essa série dessas pregações é de suma importância, porque nós vamos agora, nesse tempo, olhar para dentro de nós, Para dentro de si mesmo e sondar o coração e buscar qualquer situação que tenha bloqueios ocultos, algumas questões que possa impedir de nós avançarmos na presença de Deus, Então, buscar o coração de Deus produz caráter, produz força aos nossos corações, às nossas vidas, O caminho para a presença de Deus é uma jornada e ela envolve mudança, envolve arrependimento, disposição de crescer, de aprender. Então, temos um exemplo lindo do texto que nós acabamos de ler, de um rei que sabia, que tinha pleno conhecimento do que é estar na presença de Deus, o que é chegar na presença de Deus, o que é voltar para a presença de Deus. E o Salmo 51 é uma oração, uma confissão, que é escrita pelo próprio rei Davi, um rei de Israel, que aqui está num momento em que o profeta Natan o confronta pelo um pecado que ele cometeu, um pecado de adultério, um pecado de morte, algo terrível que aconteceu na vida de Davi, uma história que abalou muito a vida dele. Esse salmo é um exemplo de como um coração contrito e arrependido pode buscar o perdão de Deus e permanecer na presença de Deus. Então a mensagem central é essa desse salmo: arrependimento, confissão, uma preocupação que a gente percebe na fala de Davi em não perder a alegria da salvação e nem a presença de Deus. E olha que Davi foi um homem que escreveu muitos salmos, Dos 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi, 27 não tem autoria, 50, outros 50 tem, olha só, mais da metade foi Davi quem escreveu, Então, nessa pregação, nessa jornada nossa, nessa palavra oportuna de hoje, nós queremos então verificar essa busca de Davi por restauração e por não perder
nem a presença de Deus e nem a alegria da salvação. Então o primeiro ponto é o versículo 10, que Davi fala, pede a Deus um coração puro e uma renovação em sua vida. Versículo 10, ele cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então Davi foi considerado pela palavra de Deus um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus diz isso para Davi, né? Que achei um homem segundo o meu coração. Deus escreveu dessa forma, não porque Davi era perfeito, mas por ter um coração quebrantado e voltado para Deus. A vida de Davi, ela inspira gerações a seguir o coração de Deus e a buscar sua presença em todos os momentos. Então, quando caminhamos rumo à presença de Deus, Deus se revela a nós de uma maneira totalmente nova. Davi, então, pede que Deus o transforme no seu interior. Ele fala, cria em mim, Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está pedindo, Deus, transforma o meu interior, criando assim um coração puro e um espírito renovado em minha vida. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, que depende completamente do poder de Deus, depende de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Davi, de fato, ele pede um coração puro. Para estarmos diante da presença de Deus, todos os dias precisamos de um coração puro e ser renovado todos os dias. A segunda coisa que Davi pede a Deus é para que Deus não retire a sua presença dele e nem o seu espírito. Olha só, não expulse Davi da presença dele e nem sequer retire Davi do Espírito Santo, né? Do Espírito de Deus, tire da vida de Davi. Então Davi expressa o desejo de não se afastar da presença de Deus e de não ter o Espírito Santo retirado dele. Então Davi entende que apenas a presença de Deus, olha o que eu vou falar para você, Davi entende, e que eu e você possamos entender, que apenas a presença de Deus e o poder do Espírito Santo podem nos fortalecer, nos capacitar a viver uma vida santa, uma vida justa e uma vida piedosa. Davi tem toda essa convicção, por isso que ele está ali nesses versículos desesperado pela presença de Deus, por não ser expulso da presença de Deus e não perder o poder do Espírito Santo na sua vida. Que eu e você sejamos desesperados para estar na presença de Deus, voltar para a presença de Deus, estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, né? Davi fez tudo isso. Ele pecou, ele errou, ele falhou, mas ele tinha convicção, ele tinha consciência que ele não podia perder a presença de Deus. Então, desesperadamente, ele se voltou para a presença de Deus, ele ficou na presença de Deus, permaneceu na presença de Deus, né? Então devemos buscar a presença de Deus e depender do Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer em nossa jornada espiritual, né? Como Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Está lá em Êxodo 33:15, né? Então precisamos, como Davi, como Moisés, e quantos homens e mulheres, né, que entenderam que a presença de Deus é muito importante. Nós precisamos de um esforço em conjunto. Olha só, um esforço pessoal é importante, mas precisamos também de um esforço em conjunto, de um grupo de homens e de mulheres que você possa estar juntos, né? Que busquem conhecer outra coisa senão a Cristo. E é isso que está faltando, talvez, na sua vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, de um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que tenha um esforço juntos para buscar a presença de Deus, né? É essa aventura em conjunto que faz toda a diferença. Isso é para a igreja, esse relacionamento com Deus é para você, é para a igreja do Senhor. Como Paulo diz, Cristo vive em mim. Que eu e você possamos dizer, Cristo vive em mim, Deus habita em nós, renova nossa mente, segura nossas mãos, fala conosco, né? E Davi sabe muito bem disso, né? E a terceira coisa que Davi pede a Deus é restituição da alegria da salvação, que é o versículo 12, o último versículo que nós lemos, né? E ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O coração de Davi, amados e amadas, era continuamente atraído à pessoa de Deus.
ao relacionamento pessoal e à busca pela intimidade com o Criador, o Todo-Poderoso, certo? Então foi justamente esse anseio, essa valorização do relacionamento que colocou o rei Davi, o rei salmista, né, como um homem segundo o coração de Deus, um dos nossos piores inimigos depois do pecado. Como eu falei, existem situações que o diabo vai tentar impedir de nós estarmos na presença de Deus, de nós voltarmos para a presença de Deus, mas uma das coisas que é um dos nossos inimigos depois do pecado são as distrações. Davi estava distraído. Davi foi fazer algo distraído e ele então olhou uma coisa e fez com que ele entrasse em pecado. Então muitas vezes estamos distraídos com tantas coisas e podemos cair em pecado. Então Davi se distraiu e pecou contra Deus, né? E esse pecado foi terrível, tanto é que a própria palavra fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que todos os dias estava na presença de Deus, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas a Bíblia vai falar lá em 1 Reis 15:5, que a não ser o caso de Urias, que é o caso que Davi tem uma relação de adultério com a mulher de Urias e ainda manda assassinar Urias, né? Esse pecado foi terrível na vida de Davi, e Davi sabe que errou, Davi reconhece que ele transgrediu contra Deus, ele sabe do pecado que está diante dele, Davi sabe do mal que ele fez, que ele nasceu na iniquidade, como ele mesmo fala no Salmo 51, e ele precisa então da misericórdia, da graça do Senhor, ele precisa permanecer na presença de Deus. Então, absolutamente nada é mais importante do que a nossa concentração em buscar a presença de Deus sem distração alguma. Nada é mais importante. O arrependimento é o caminho da restauração. Se você pecou, se você anda distraído, o arrependimento, voltar-se para Deus, voltar para a presença de Deus, é o caminho da restauração. E Davi está falando justamente nesse versículo sobre restauração. Ele restitui, ele está falando. Eu perdi, meu Deus, de alguma forma, por causa do meu pecado, eu perdi a alegria da salvação. Quantas pessoas hoje estão sem alegria da salvação, estão longe de Deus, estão dizendo que não precisa servir a Deus na igreja, estar junto com os irmãos, não tem alegria de servir a Deus, não tem alegria de orar, não tem alegria para ler a palavra, não tem alegria para nada, para ser líder na igreja, para contribuir com o reino de Deus, não tem alegria para nada. Então essa alegria perdida por Davi não é algo que tem a ver com o temperamento dele, de ele ser alegre ou ser triste, nada disso. É a alegria de Deus que ele perdeu, é a alegria da salvação, é a alegria do céu, da eternidade que ele está perdendo, e ele está preocupadíssimo com isso. Isso é importante, né? O seu pecado, pecado de Davi, roubou temporariamente essa alegria, né? O pecado é um ladrão de alegria. É fato isso, meu amado, minha amada. Muitas pessoas estão se afastando de Deus por causa das distrações, por causa dos pecados, por isso perdem a alegria da salvação. Davi, ao pecar, aliás, né, ele não perdeu a salvação em si, mas perdeu a alegria dessa salvação. Precisamos então voltar-se para Deus e, como Davi, confessar nosso pecado, nossa distração e tomar posse da restauração do Senhor. Davi está preocupado. Olha, eu preciso que a alegria da tua salvação seja-me restituída. Se você perdeu essa alegria, peça, clame, volte à presença de Deus, peça para que Ele possa, então, restituir a alegria da salvação. E concluindo, algumas atitudes devemos ter, né? Eu e você devemos ter para estar e não sair da presença de Deus, né? Voltar, sempre eu falei isso, no início eu falei isso, né? Voltar, estar e permanecer na presença de Deus, né? Ter força de vontade é a primeira atitude. A segunda é perseverança. A terceira é uma entrega completa, uma entrega total a Deus, se humilhar, se render na presença de Deus. E a quarta atitude é sempre fazer parte de um grupo de pessoas com o mesmo propósito de estar na presença de Deus, né? Tudo o que precisamos de um coração firmemente determinado a não dedicar-se a outra coisa que não seja a Ele, a Deus, por amor a Ele e tão somente por Ele. Então Davi tinha consciência da necessidade que tinha da presença de Deus. Você tem consciência? Ele sabia o quanto necessitava da assistência do Senhor em todas as coisas. Por isso, não podia
perder a presença de Deus, não podia perder a alegria da salvação. E ele sabia o quanto somos impotentes. Davi sabe. Nós sabemos que somos fracos, somos impotentes sem Deus. Se soubéssemos de tudo isso, olha só, jamais iríamos perdê-lo de vista, nem por um instante. E Davi sabia muito bem disso. E que você saiba que é importantíssimo você estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, voltar para a presença de Deus e restituir a alegria de servir ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna, que essa palavra adentre os corações, fale poderosamente, trazendo restauração, trazendo alegria da salvação, trazendo, Pai, a Tua presença para cada vida que está ouvindo, que vai ouvir, que vai ser ministrado por essa palavra. Eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa e agradeço por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde e até a nossa próxima Palavra Oportuna.